porque sofre o inocente. Encontramos nas venerandas páginas da Bíblia, do livro de Jó, a mais veemente revolta contra o sofrimento. E um dos mais antigos tentames da solução do grande enigma. Vivia na terra de Uz um homem por nome Jó, que era irrepreensível e homem de bem, que temia a Deus e evitava o mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de novilhos, 500 jumentas, além de numerosíssimos fâmulos. Era mais rico que todos os filhos do Oriente. Mas eis que desaba sobre esse homem piedoso e bom a mais tremenda catástrofe. Perde todos os seus haveres. Perecem-lhe todos os filhos. E ele mesmo se vê coberto de lepra, da cabeça aos pés. Ficou-lhe apenas como desgraça viva e perene a mulher insensata e descaridosa. Sentou-se então o milionário, subitamente reduzido a mendigo, sobre um monturo e com o capo de um vaso partido, a última relíquia da sua fortuna, raspava o pus que lhe corria das fétidas chagas e dizia: Jó, nu saí do seio da minha mãe, nu voltarei ao seio da terra. O Senhor deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando os 3 amigos, Elifaz, Baldar e Sofá, ouviram da desgraça de Jó, resolveu de comum acordo visitá-lo e aliviá-lo na sua grande dor. Ao avistá-lo de longe, não o reconheceram. Consternados, rasgaram as suas vestes, coloriram a cabeça de cinzas e romperam em grandes prantos. Depois sentaram-se no chão, ao pé de Jó, e lá se deixaram ficar 7 dias e 7 noites, sem proferir palavra, porque viam que era indizível o sofrimento do amigo. Finalmente abriu já os lábios e, maldizendo o dia do seu nascimento, exclamou Jó: Oxalá se extinguisse o dia em que nasci, e a noite em que foi dito: eis o menino. Esse dia, ficasse ele em trevas sepulto, nunca dele cuidasse Deus lá em cima, nunca sobre ele brilhasse luz matutina, que o suplantasse a noite e a morte, e as sombras da morte, que nuvens sinistras o envolvessem, que a escuridão o tragasse em pleno dia. Essa noite, fosse ela presa de eterna caligem, jamais se juntasse aos dias do ano, jamais se computasse no número dos meses, ficasse estéril,
essa noite. Jamais nela ecoasse clamor jubiloso, que em vão pela luz suspirasse, jamais contemplasse da aurora as pálpebras. Ai, por que não fechou as portas do seio? Por que não ocultou os meus olhos à aflição? Por que não morri ao nascer? Por que não pereci ao sair das entranhas maternas? Porque sob os joelhos me acolheram? Porque os seios me deram a mamar? Se no túmulo jazesse, teria sossego. Se logo morresse, estaria em paz. Fosse como um aborto que alguns se enterram. Fosse qual infante que nunca viu a luz. Porque se dá a luz ao sofredor? Por quê? Porque se empresta a vida a padecente, suspiram pela morte e a morte não vem. Buscam-no com afã como se buscam tesouros. Exultariam cheios de júbilo se o túmulo achassem. Não tenho sossego, não tenho repouso, ignoro a paz. Em face de tamanho sofrimento, animou-se Elifaz a sentar, ou melhor, a tentar uma explicação e disse: considera, quando foi que pereceu o inocente? Quando foram jamais exterminados os justos? Qual foi que um homem teve razão contra Deus? Quando um mortal contra aquele que o criou? Interveio Baldade, dizendo: será que o Onipotente adultera a justiça? Não. Entrega seus filhos à própria iniquidade, porque contra eles pecaram. Se és puro e reto, implora a misericórdia ao Onipotente, e ele te restituirá a felicidade de outrora. E mais bela que dantes será a tua sorte, acrescentou Sofá. Oxalá falasse o próprio Deus, e verias que maior que o castigo é tua culpa. Nesse sentido, discutem longas horas os amigos de Jó, partindo sempre da suposição de que todo sofrimento é castigo de culpa e pecado, que ninguém sofre inocente, que o homem de bem recebe já nesta vida a recompensa pelo bem que praticou, no passo que o mal receberá a paga das suas maldades. Jó protesta a sua inocência, mas os amigos lhe replicam que consciente ou inconscientemente existe na vida do sofredor alguma mancha enorme que com tão enormes martírios deva ser apagada. A filosofia do livro de Jó, como aliás quase toda a ideologia do Antigo Testamento, move-se essencialmente no plano da vida terrestre. Ainda não era chegado o tempo de se levantar o véu para compreender o definitivo restabelecimento do equilíbrio da justiça num mundo futuro. Não compreendiam os amigos de Jó que o sofrimento pudesse ter caráter positivo, de crédito, e não apenas índole negativa de pagamento de débito. A ideologia de uma definitiva e integral retribuição
no mundo futuro, triunfou quase em toda a linha com o advento do cristianismo, ao passo que a ideia unilateral e imperfeita de ser o sofrimento apenas castigo de culpa persiste até hoje na mente de numerosos sofredores cristãos. Também os apóstolos, antes de iluminados pelo Espírito do Alto, professavam esta ideologia exclusiva do débito, tanto assim que, em face do cego de nascença, perguntam ao Divino Mestre: quem foi que pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Responde Jesus, definindo nitidamente o conceito da filosofia cristã do sofrimento. Nem ele, nem seus pais pecaram para ele nascer cego. Mas isto aconteceu para que se manifestassem as obras de Deus. Esse homem não sofre para pagar algum débito dele mesmo ou de outro, mas para aumentar um crédito às obras de Deus. Tem se perguntado se Deus necessita ou se serve do humano sofrimento para manifestar a sua glória? Se ele, o eterno, o onipotente, o infinitamente bom, faz sofrer suas criaturas com o fim de dar maior brilho e realce ao seu divino poder. Seria absurdo o blasfemo suportar tal coisa. Deus não necessita de ninguém para manifestar suas infinitas perfeições, e sendo ele o amor, não faria sofrer um ser racional com este fim. Deus manifesta a sua glória através do sofrimento, fazendo com que o homem se purifique, se aperfeiçoe, se espiritualize, se divinize cada vez mais. As perfeições de Deus não podem evolver porque são de grau infinito, desde toda a eternidade. Ainda que todos os mundos do universo, todos os anjos e homens, glorifiquem o Criador através de todos os séculos e milênios, não cresce por um átomo a glória intrínseca da divindade, o que pode tornar incremento é apenas a sua glória externa, isto é, o conhecimento e o louvor de Deus por parte da criatura racional. Quanto mais o homem evolve, quanto mais realiza o seu verdadeiro eu humano, tanto mais glorifica a Deus, assemelhando-se a Ele, segundo as palavras de Jesus: sede perfeitos assim como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O homem perfeito é o mais belo poema da divindade, o mais deslumbrante apoteose do seu autor. E no estágio atual da nossa evolução, é precisamente a dor que, quando compreendida em sua alta finalidade, conduz o homem ao supremo grau de pureza e espiritualidade. Quando os amigos de Jó tinham esgotado os recursos da sua sabedoria, sem solver o tenebroso problema da dor, mas complicando cada vez mais com seus falsos postulados, interveio o próprio Deus e disse ao homem de Uz e aos seus desastrosos consoladores:
Quem é esse homem que com palavras insensatas obscurece planos cheios de sabedoria? Levanta-te, arma-te, perguntar-te-ei, e dar-me-ás lições? E dar-me-ás lições. Ousarás condenar a justiça dos meus desígnios? Condenar-me a mim para te justificares a ti mesmo? Em seguida, enumera Deus todas as grandezas de sua criação, desde as maravilhas do mundo sideral até os prodígios da força e beleza que povoam a terra, e faz sentir a Jó a sua própria miséria e insignificância. O que o apóstolo Paulo mais tarde escreveu sobre o absoluto e inconteste direito que o oleiro tem sobre o vaso de barro que formou, isso faz Deus sentir em cheio ao homem, justo e reto de uso, reduzido a aquela extrema miséria. Porque sofria Jó? Por quê? Não porque tivesse pecado, mas porque o divino artífice tem o direito de fazer do seu artefato o que lhe aprouver. Pode dar-lhe forma perfeita ou imperfeita como quiser. Pode orná-lo de belos desenhos ou deixá-lo sem ornamento algum. Pode destiná-los a fins honrosos ou uso ordinário. Pode também quebrar o vaso de argila, parti-lo ao meio, reduzi-lo a 1000 fragmentos, a pó, se quiser, sem que ao barro assista o direito de se queixar desse trato. Uma vez que o vaso, quer em sua matéria-prima, quer em sua forma, é absoluta e incondicional propriedade do seu dono e autor. Reconhece Jó a grandeza de Deus e a humana pequenez e exclama: agora reconheço, Senhor, que tudo podes. Só de ouvir dizer-te, conhecia eu. Agora te conheço de vista. Por isto revogo, arrependo-me, eu, cinza e pó. E no momento em que Jó reconhece e confessa a Deus que Deus pode fazer do homem o que bem entender, cede a atenção do problema, termina o drama dos conflitos, está solucionando ou solucionado o enigma do sofrimento. E, de acordo com a ideologia da época, é o sofredor inocente reintegrado em todos os seus direitos. Recupera a saúde perfeita e são-lhe restituídos duplamente os haveres que perdera. Assim, devia necessariamente rematar a tragédia das dores à luz do Torá, como não teria terminado à luz do Evangelho. Tal era a solução que então se sabia dar ao tenebroso enigma do sofrimento humano, sobretudo às dores do inocente. Deus tem o direito, Deus o quer, só cumpre o homem calar e submeter-se. Solução verdadeira e certa, mas ainda incompleta. Huberto Roder no livro Por que Sofremos.